Desde civilizações antigas até histórias que atravessaram séculos, os dragões sempre foram vistos como criaturas de poder absoluto. Em algumas culturas, eram símbolos de sabedoria, em outras, monstros que precisavam ser derrotados. Mas uma coisa é certa: quase todo o povo antigo teve o seu próprio dragão. Shenlong é conhecido como o dragão espiritual. Dizem que ele governa os ventos, as nuvens, as chuvas e até as tempestades. Em uma sociedade antiga que dependia totalmente da agricultura, chuva significava vida, e é por isso que o Shenlong era tão respeitado. Se estivesse satisfeito, enviava chuvas no momento certo, mas se fosse ignorado ou desrespeitado, podia trazer secas devastadoras. Diferente da imagem ocidental, o Shenlong não tem asas. Mesmo assim, ele voa pelos céus com seu corpo longo, serpentino, coberto de escamas, com chifres de cervo e garras afiadas. Uma mistura de vários animais, representando força e harmonia com a natureza. Imperadores chineses eram frequentemente associados aos dragões. O próprio trono imperial era chamado de Trono do Dragão. Isso mostra o quanto essa criatura era visto como algo divino. O Shenlong não é apenas mais uma lenda. Ele representa a conexão entre o céu e a terra, entre o poder e a responsabilidade. E talvez seja por isso que até hoje o dragão continua sendo um dos símbolos mais importantes da cultura chinesa. Você sabia que um dos dragões mais famosos da mitologia nórdica já foi um anão? Esse é o Fafnir, e a história dele não começa com fogo ou asas, começa com ganância. Fafnir era filho de um rei anão que tinha esse nome aí. Ele e seus irmãos viviam normalmente, até que um tesouro amaldiçoado entrou na história. O tesouro pertencia ao deus Loki, que o roubou de um anão chamado Andvari, mas esse tesouro carregava uma maldição, destruía qualquer um dominado pela cobiça. Quando o tesouro chegou até a família de Fafnir, algo mudou. Consumido pela ganância, ele matou o próprio pai para ficar com tudo, e com o tempo, a maldição fez o seu trabalho. Fafnir se transformou em um dragão. Não foi uma transformação qualquer. Ele virou uma criatura monstruosa, serpentina, enorme, cuspidora de veneno, não fogo, e passou a viver isolado, guardando o tesouro que o destruiu. Mas a história não termina por aí. O herói Sigurd decidiu enfrentá-lo. Em vez de lutar de frente, ele cava um buraco no caminho do dragão e o ataca por baixo, cravando a sua espada no coração da criatura. Fafnir não era só um dragão, ele era o retrato do que a ganância pode fazer com alguém. Diferente da maioria dos dragões que a gente conhece, Tiamat não era apenas uma criatura lendária, ela era o próprio caos primordial. Na mitologia mesopotâmica, especialmente no épico babilônico Enuma Elish, Tiamat representa as águas salgadas, o oceano primordial que existia antes da criação do mundo. Ela se uniu a Apsu, que representava as águas doces, e da união dos dois nasceram os primeiros deuses. Mas os deuses jovens eram barulhentos e caóticos, e Apsu decidiu destruí-los. Mas o plano falhou e ele foi morto. E foi aí que tudo mudou. Tomada pela fúria, Tiamat decidiu se vingar. Ela criou criaturas monstruosas, serpentes gigantes, homens escorpião, dragões venenosos e se transformou em uma entidade colossal, descrita muitas vezes como um dragão ou serpente gigantesca, o símbolo do caos absoluto. E para liderar o seu exército, ela escolheu Kingun e lhe deu o poder supremo. Mas um jovem deus chamado Marduk decidiu enfrentá-la. Armado com ventos e tempestades, ele travou uma batalha épica contra Tiamat. No fim, Marduk a derrotou e fez algo impressionante. Dividiu o corpo dela ao meio. Com uma parte, ele criou o céu, e com a outra parte, ele formou a terra. Ladon era o guardião do Jardim das Hespérides, um lugar sagrado onde cresciam maçãs douradas que concediam a imortalidade. Essas maçãs eram um presente de Gaia para Hera, e Hera, desconfiada como sempre, decidiu que ninguém tocaria nelas. Então, ela colocou Ladon como guardião. Descrito como uma enorme serpente ou dragão, em algumas versões com várias cabeças, Ladon se enrolava na árvore das maçãs douradas e sempre estava alerta. Ele não era um monstro que atacava cidades, ele tinha apenas uma função: proteger algo sagrado. Mas um dia, alguém ousou desafiar essa proteção. Adivinha quem? O Bambambam da mitologia grega, o poderoso Hércules, que tinha como um de seus 12 trabalhos roubar as maçãs que estavam sob a proteção de Ladon.
Ladon. Em algumas versões, ele pede ajuda ao Titã Atlas. Em outras, ele mesmo enfrenta o Ladon e o derrota com uma flecha envenenada. Depois da morte do dragão, Hera teria colocado sua imagem no céu, criando a constelação de Draco. Ladon não representa caos ou destruição. Ele representa apenas a vigilância, o dever e a proteção. Existe uma criatura tão colossal que é descrita como impossível de derrotar por mãos humanas, o Leviatã. E na tradição judaica, ele não é apenas um monstro marinho, ele é o próprio símbolo do caos das profundezas. O Leviatã aparece em textos antigos da Bíblia hebraica, como no livro de Jó e nos Salmos. Ele é descrito como uma serpente marinha gigantesca, com escamas impenetráveis, dentes aterrorizantes e um poder que faz o oceano ferver ao seu redor. Nenhuma espada o atravessa, nenhuma lança o fere. Mas diferente de outras criaturas mitológicas, o Leviatã não vaga pelo mundo causando destruição aleatória. Ele faz parte da própria criação. Em algumas tradições judaicas posteriores, acredita-se que Deus criou 2 Leviatãs, mas para evitar que destruíssem o mundo, ao se multiplicar, apenas um foi eliminado, já o outro permanece nas profundezas, aguardando o fim dos tempos. Segundo certas interpretações, no dia do juízo final, o Leviatã será finalmente derrotado e sua carne será servida como um banquete para os justos. Algo que eu acho meio simbólico. O caos que um dia ameaçou o mundo se transforma em sinal de vitória e ordem divina. Muito antes da chegada dos europeus às Américas, os povos da Mesoamérica já falavam de uma figura poderosa que cruzava os céus. Era Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Quetzalcoatl não era um monstro como os dragões das histórias europeias. Ele não destruía vilas e nem acumulava ouro. Ele representava o vento, o conhecimento, a vida e a própria criação da humanidade. Segundo os mitos, quando o mundo foi destruído e recriado várias vezes, foi ele quem desceu até o submundo para recuperar os ossos das gerações passadas. Misturando esses ossos com seu próprio sangue, ele deu origem à humanidade atual. Ele também ensinou os homens a plantar, a observar os astros, a organizar o tempo. Ele era visto como um deus civilizador, mas a história ganha um tom misterioso quando, após conflitos com outros deuses, Quetzalcoatl parte em direção ao leste, prometendo voltar um dia. Quetzalcoatl não representa a destruição, ele representa a transformação, uma serpente que ganha asas, a terra que alcança o céu, o conhecimento que eleva a humanidade. E talvez seja por isso que a sua imagem continua tão forte hoje em dia. No fim das contas, os dragões dizem mais sobre nós do que sobre monstros alados, refletindo seus medos, seus valores e até suas crenças sobre poder e destruição. Mas a verdade é que esses não são os únicos. Existem dragões ainda mais antigos e mais estranhos, e alguns tão absurdos que parecem invenção moderna. Então, no próximo vídeo, vou trazer dragões que quase ninguém comenta, criaturas que só aparecem em mitologias menos exploradas e que mudam completamente a forma como a gente enxerga essa lenda. Então já se inscreve no canal e deixa o like para não perder a continuação.